Bom, o cenário da nossa análise detalhada de hoje começa em uma bancada de manutenção, com um diário de reparo e laudos técnicos muito específicos de um especialista em microeletrônica. E no centro dessa mesa de cirurgia, a gente tem um notebook. É um Acer A515, para ser exato. Exato. E, a princípio o cabo de energia é conectado e a luz de carregamento acende, né? Tem aquele LED laranja brilhando ali na lateral. Aham, indicando que a bateria está recebendo carga normal. Isso. Um sinal claro de vida para quem está olhando de fora. Mas aí no milissegundo exato em que o botão power é pressionado, o LED simplesmente apaga. Apaga na hora. Sim, um corte totalmente abrupto. O negócio morre antes mesmo da ventoinha sequer tentar girar, sabe? É um sintoma clássico, mas muito frustrante. Pois é, certo. Vamos destrinchar isso. A nossa missão aqui hoje é usar esse laudo técnico como um mapa forense para entender a fundo a arquitetura de energia dessas placas e também entender como o silício moderno opera e por que, falhas que são microscópicas causam colapsos tão absurdos no sistema inteiro. E olha, esse comportamento passivo-agressivo do hardware, né, de dar sinal de vida e depois apagar, é um dos sintomas mais ricos na engenharia de diagnóstico. Sério? Por quê? Porque a máquina está sinalizando que a alimentação primária existe, sabe? Mas, no momento em que a ordem de inicialização é dada e as comportas de energia secundária se abrem, o sistema entra em colapso imediato e corta tudo. Tipo um instinto de sobrevivência da placa. Exatamente. O jargão técnico para isso é proteção por sobrecorrente. Isso grita uma palavra que aterroriza qualquer pessoa que trabalhe com eletrônica. Curto-circuito. Curto-circuito. A placa, detecta um dreno de energia tão violento que, se não desligar tudo em microsegundos, as trilhas de cobre iriam literalmente derreter ali na mesa. Nossa Senhora. Então, para entender o motivo desse desligamento tão instantâneo, a gente precisa primeiro mapear a física da coisa, né? O laudo técnico detalha que a fonte externa entrega uma tensão bruta de 19 volts para a placa. Isso, essa é a malha principal, conhecida no esquema elétrico como mais 19 VB. E essa tensão, percorre a placa inteira. Mas os processadores, memórias e controladores modernos, eles operam em frações de volt. Eles não podem receber esses 19 volts na cabeça. Nem pensar. Iam para o espaço na hora. Pois é. E é aí que entram os conversores buck, né? Ou conversores DC-DC, passo abaixo, que basicamente pegam essa tensão massiva e fatiam ela em malhas secundárias de 5 volts, 3.3 volts, 1.05 volts. E o mecanismo por trás desses conversores é muito brutal e elegante ao mesmo tempo, porque eles não apenas freiam a energia. Se fizessem isso, geraria um calor absurdo. Eles usam transistores MOSFET que ligam e desligam centenas de milhares de vezes por segundo. Então eles pegam aquele pulso de 19 volts, cortam em fatias temporais minúsculas e passam por uma bobina. Para dar uma suavizada na corrente. Exato. Suaviza a corrente para entregar exatos 3.3 volts perfeitamente estáveis do outro lado. É tipo uma dieta elétrica rigorosíssima, sabe? Tem que ser, né? Com certeza. Porque um chip de 1.8 volts, se ele receber um pico de, 2.5 volts, ele tem os transistores internos perfurados fisicamente pela tensão. É dano físico mesmo. Caramba. Sabe, a gente pode visualizar isso saindo um pouco do mundo dos elétrons e pensando em mecânica pesada para quem está ouvindo a gente. Gosto de analogias. Manda ver. Imagina a placa-mãe não como um circuito verde, mas uma fábrica colossal, ou o sistema de distribuição de água de uma cidade. Certo. A malha de 19 volts é a represa principal. É aquele cano gigantesco de alta pressão que vem direto da fonte. Os tubos mestres. Isso. E as malhas secundárias de 3.3 volts ou 1.8 volts, esses conversores buck, são como os canos menores que chegam até as torneiras das casas. Se você jogar a pressão total da represa direto na torneira do banheiro, a pia simplesmente explode. Voa água e cerâmica para todo lado. Exatamente. Então, se a embreagem de um braço robótico nessa fábrica trava, criando um curto-circuito, a resistência é tão forte que ameaça quebrar o eixo principal. O que o sistema faz? Aciona a parada de emergência e desliga a fábrica inteira. O LED apagando é só isso.
a parada de emergência salvando a máquina de um incêndio. E o que é fascinante aqui é que essa dinâmica ilustra perfeitamente o estado de proteção que o técnico encontrou. O fato de o LED laranja acender inicialmente prova que a represa, o nosso eixo principal de 19 volts, está intacto. Até porque a medição da fonte confirmou isso, né? Sim, a tensão primária não sofreu queda nenhuma. O defeito não está na entrada. O botão de ligar é só o comando que engata as caixas de câmbio dessas malhas secundárias. O que significa que o vazamento de energia está lá dentro. Exato. O apagão imediato indica que o curto-circuito está escondido mais fundo ali na topologia da placa, na rede local de energia. E é nesse momento que a investigação forense começa de verdade. O técnico tem que caçar onde fisicamente essa energia está vazando na placa. E o laudo menciona que os testes começaram por condução reversa, que é um termo que parece nome de filme de ficção científica, né? Parece mesmo. Mas é uma técnica brilhante e super segura. É porque, em vez de ligar a placa de novo e arriscar fritar mais componentes, o multímetro injeta uma tensão minúscula, né? Na escala de milivolts e com as polaridades invertidas. Isso, porque o objetivo da condução reversa ela era a queda de tensão dos diodos de proteção internos que existem dentro de cada circuito integrado na placa. Todo chip tem isso? Todo chip moderno tem essas barreiras de silício. Então, se a leitura mostra algo em torno de 300 a 500 milivolts, beleza, a linha está saudável. Certo. Mas se a leitura cai para zero, significa que a barreira física do componente foi rompida de vez. A corrente está passando direto para o aterramento. O tal do curto total. E durante esse rastreamento, o técnico também mede a impedância nas bobinas, que são as saídas dos conversores que a gente falou. E o laudo aponta, leituras quase zeradas nas bobinas do processador e do chip gráfico. O que normalmente assusta. Demais. Para quem está de fora, resistência perto de zero soa como atestado de óbito na hora. Mas o laudo classifica isso como normal. E é normal mesmo, porque chips gráficos e processadores atuais têm bilhões de transistores operando a menos de 1 volt, mas eles puxam dezenas de amperes. Muita corrente. Muita. Pela lei de Ohm, a resistência inerente dessa linha precisa ser minúscula, tipo frações de 1 ohm, para permitir tanta corrente sem gerar um calor absurdo. Entendi. Então, a caçada continuou pelas outras linhas. E é aqui que a gente acha a primeira grande anomalia do caso. Uma resistência morta, um curto inegável, na bobina identificada ali na placa como PL402. A famosa PL402. Sim, mas lendo o relato do especialista, eu notei uma hesitação ali na hora, sabe? Por que essa bobina específica causou tanta confusão no diagnóstico inicial? Porque em placas Acer, a nomenclatura 400 não costuma ser a linha principal. O cérebro humano, especialmente de um engenheiro de reparo que vê isso todo dia, é muito treinado para reconhecer padrões. O hábito, né? Isso. A serigrafia da placa, que são aqueles textinhos brancos impressos no PCB, costuma seguir convenções tácitas de design. Em placas Acer, bobinas na casa dos 500, tipo a PL501, é que costumam cuidar da linha de 5 volts. Então ele presumiu que a PL402 era algo menos importante. Exato. A presunção estatística do técnico foi de que era uma linha de tensão periférica, algo menos vital. Mas na engenharia reversa, presunção é a mãe do erro catastrófico. Com certeza. Quando ele cruzou essa informação com o esquema elétrico do equipamento, que é o mapa verdadeiro da placa, a realidade bateu na porta. A PL402 não era periférica. Ela era a bobina mestre da malha de 3,3 volts. Alerta vermelho total. A temperatura do laudo muda drasticamente nessa hora. Porque descobrir um curto na linha principal de 3,3 volts, ainda mais num modelo fininho como o Acer A551, é basicamente o prelúdio de um pesadelo técnico. E como é? A linha de 3,3 volts há muitos anos deixou de ser apenas a alimentação de portas USB ou controladores de teclado. Sim, com aquela evolução para a arquitetura SoC, né? System on a Chip. Isso. Os fabricantes pegaram diversos chips de controle que antes ficavam espalhados pela placa, tipo chipset, controladores de I/O, ponte sul, e integraram tudo dentro do próprio encapsulamento do processador principal. Para economizar espaço e melhorar a latência, eu imagino. Exatamente. O PCH, que é o gerente de tráfego da placa, hoje mora lá dentro da CPU. E adivinha?
ele é alimentado diretamente por esses 3.3 volts. Ou seja, um curto pesado nessa linha específica é tipo descobrir um vazamento de radiação direto no núcleo do reator da máquina. Bela analogia. É exatamente esse o nível de perigo. A chance do silício do processador ter sido fisicamente perfurado por uma descarga elétrica é altíssima. A partir desse momento, a narrativa adota um método científico de eliminação urgente. Eles precisam segmentar essa linha de 3.3 volts que percorre a placa inteira. E aí a gente entra na tática de isolamento. O esquema elétrico aponta um componente chamado de C-book no meio dessa trilha de energia. O que exatamente é um C-book na prática de laboratório? Um C-book, ou circuit book, é um ponto de solda estratégico. É um pad na placa projetado especificamente para ser aberto durante testes ou diagnósticos. Uma ponte levadiça, basicamente. Isso. É uma ponte levadiça entre a saída do conversor buck de 3.3 volts e o resto da cidade de componentes que consome essa energia toda. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O técnico vai lá, pega o ferro de solda, remove o estanho e levanta essa ponte levadiça. Divide a malha em 2 ilhas isoladas. E na hora de medir de novo, o multímetro apita freneticamente do lado da entrada de energia, confirmando que o curto estava ali. Mas do outro lado, quando ele toca a ponta de prova do lado da saída que vai para o resto da placa e para o processador, silêncio absoluto. Zero curto do lado de lá. Lendo essa parte, a sensação é de um alívio imenso. O processador parecia estar a salvo. Pareceu o cenário perfeito, né? Sim, tipo, o curto ficou só na entrada. Só que a topologia de placas de múltiplas camadas é especialista em criar falsas esperanças. Esse alívio durou bem pouco. Por quê? Onde estava o erro? O curto não tinha cruzado aquele C-book específico, mas a malha de 3.3 volts tem múltiplas ramificações antes dessa ponte. O técnico teve que se aprofundar. Ah, não. Para ter certeza absoluta, ele precisou dessoldar outros divisores, os chamados pad jumpers, ou PJs. O documento detalha ele abrindo o PJ 403, removendo resistores de passagem ao redor. E a cada ponte derrubada, o multímetro continuava apitando. O curto se recusava a desaparecer. Ele continuou isolado numa malha bem específica chamada de mais 3VA-LW. E esse sufixo LW aí é crucial, tá? Geralmente significa always on, ou malha de espera. É a energia que fica rodando, mesmo com o notebook desligado. Exato. Só esperando o sinal do botão Power. E o destino final dessa malha não podia ser mais assustador. Seguindo as trilhas microscópicas internas, e olha que estamos falando de placas com 6, 8 camadas de circuito imprensadas, a rota levava diretamente para as costas do processador central. Direto para a CPU. E o rastreamento implacável chegou no componente RC173, não é? O que parecia sugerir um resistor ou capacitor. Mas no design da Acer, o RC173 não era um componente físico. Era basicamente uma via de transição minúscula. Um caminho. É uma trilha que descia de uma camada da placa e subia direto para debaixo do BGA do processador, o último porta antes do núcleo do silício. E o laudo descreve o corte literal dessa trilha com um bisturi de precisão. Uma cirurgia no PCB mesmo. Tudo para tentar separar a placa-mãe do processador, já que a CPU é soldada e você não pode simplesmente desencaixar ela dali para testar. Não, é tudo soldado. E após o corte veio o teste decisivo. O curto simplesmente sumiu do lado da placa-mãe. Ele foi parar inteiramente isolado no segmento identificado como mais 3VWDSW, que é o Deep Sleep Well, a área de energia de suspensão profunda que fica fisicamente dentro do processador. O dado estava lançado ali. A CPU era o epicentro. O que deveria ser o centro lógico de processamento de dados virou uma passagem livre de energia por aterramento. Mas sabe, a validação em laboratório raramente fica só nos números do multímetro, né? O técnico precisava de uma prova visual. E a física não mente. O cara fez o teste de injeção térmica. Como é que foi isso para ter certeza absoluta de que a CPU estava morta e não era só um erro de leitura? Ele pegou a fonte de bancada e injetou uma tensão super baixa, cerca de 1 volt, limitando a corrente em uns 2 amperes.
direto naquele ponto de curto que entrava na CPU. Certo. E para visualizar o invisível, a sacada foi genial. Ele pingou algumas gotas de álcool isopropílico bem no centro espelhado do cristal do processador. Como a resistência lá dentro é quase zero, a energia não vira processamento. Ela vira calor puro. Efeito Joule na veia. Caramba! E a temperatura sobe muito rápido, né? O silício conduz calor muito bem. Demais. No milissegundo em que ele ativou a fonte, o ponto específico do die de silício, onde a barreira rompeu, atingiu temperaturas extremas. O álcool, que já tem um ponto de ebulição baixo, ferveu instantaneamente. Uma poça de álcool literalmente borbulhando em cima do processador, uma prova incontestável de que tem um incêndio elétrico minúsculo acontecendo ali dentro. É a materialização de um dano irreversível no coração da máquina. E isso levanta uma questão econômica brutal do hardware de hoje. Porque antigamente, se um processador queimava, você abria uma travinha, puxava o chip, botava um novo em 3 minutos e pronto. Bons tempos, mas a engenharia mudou muito. Hoje, praticamente todo laptop usa processador BGA, Ball Grid Array. Tudo soldado direto na placa. Tudo fundido. Remover um processador desse exige uma estação de retrabalho infravermelha que aquece a placa inteira a mais de 220 graus. É um estresse térmico monumental para as camadas de fibra de vidro da placa. Isso sem falar na resina, né? O tal do underfill. Pois é. Uma cola epóxi injetada por baixo do processador na fábrica para não soltar. O técnico tem que raspar isso à mão, correndo o risco de arrancar trilha vital junto. E isso levanta uma questão importante sobre o diagnóstico em si. O custo de importar um processador novo, o risco de danificar a placa no processo. A matemática simplesmente é muito cruel. O orçamento de um reparo desses geralmente atinge ou até ultrapassa o valor de mercado do próprio notebook usado. No fim das contas, a máquina foi condenada por causa de uma única trilha rompida dentro do silício. É o grande paradoxo do design tecnológico moderno, a integração absoluta de colocar gerador de energia, controlador e processamento num chip só, deixa tudo muito rápido, muito fino e com baterias duradouras. Mas o custo dessa otimização é a perda total de modularidade. Exato. Transformamos sistemas maravilhosos, feitos de vários blocos independentes e monólitos totalmente frágeis. Todo o conhecimento de engenharia reversa levou o técnico até a porta do defeito, mas foi inútil para consertar de fato o problema. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência que está acompanhando esse caso forense? A gente destrinchou a anatomia de um apagão total, começou com um LED enganoso, passamos por conversores estabilizando tensões, cortamos pontes microscópicas de cobre, até ver a termodinâmica ferver álcool num núcleo morto. Uma jornada técnica incrível. E se conectarmos isso ao panorama geral, tem uma reflexão super provocativa para quem está ouvindo. A gente vê o direito ao reparo tentando ganhar força no mundo, lutando contra essa arquitetura de silício fundido. Mas a indústria está indo para o outro lado. Com o Apple Silicon e os chips RM, até a memória RAM e o armazenamento estão sendo selados dentro do mesmo processador. Pois é. E se um curto numa malha de 3.3 volts já manda um notebook inteiro para o lixo hoje, o que vai acontecer amanhã, quando o computador inteiro for literalmente um bloco único e indivisível de silício? Uma placa descartável gigante. Exato. Será que a busca pela máquina mais fina possível nos fez parar de projetar ferramentas duradouras, para criar só castelos de cartas caríssimos, que na primeira falha elétrica viram lixo eletrônico irrecuperável? Fica aí essa provocação para o pessoal pensar na próxima vez que apertar o botão Power de um aparelho novo. E por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima análise.